Olá, o meu nome é Diogo Terreira da ProDJ e hoje vou-te ensinar como é que se pode recriar um dos presets de bass talvez mais versáteis para música de dança. Vamos a isso. Muito bem, então este preset de bass que vocês veem aqui é criado com o Wavetable, que é um plugin que vem de origem com o Ableton Live. E a maneira como nós começamos este preset basicamente é com uma wavetable, ou seja, o nosso sound design deve ir sempre primeiro na sua origem, que é o oscilador neste caso, não é? Portanto temos aqui esta categoria de filter e temos aqui esta waveform que se chama Beat Sweep, ok? Esta waveform, como podem ver, ela até nem é assim a waveform talvez mais utilizada, só que quando se começa a andar na sua tabela, ou seja, o Wavetable basicamente vem do nome tabela de ondas, não é? Ou seja, existem várias ondas, que é como se estivessem numa tabela com várias fatias, e basicamente aquilo que o Wavetable faz é vai lendo por essas fatias, que são na realidade um conjunto de várias ondas. Bom, mais ou menos aqui por volta dos 30, 38, começo a ouvir aqui umas frequências que para mim, pelo menos, são muito interessantes, e ao fechar aqui o filtro, ok, começo a obter o sub que eu estou à procura. O que é que acontece? Se eu mudar o tipo de filtro, ou seja, neste momento estou no filtro clean de 12 dB por oitava, se eu mudar para o filtro MS2, que vem do Korg MS2, e levantar aqui a ressonância em mais ou menos 50, começo a notar que há muito mais informação subgrave aqui presente. Como eu quero realmente só ouvir os graves, eu vou passar então para 24 dB de slope. Ok, já começa aqui a ter um som que é um bocadinho mais característico de um bass. O que é que este filtro do MS2 tem em especial? É que nós podemos levantar o drive, ok, e a diferença é super clara. Ok, vamos deixar isto mais ou menos à volta de 18, 20. Ok, tranquilo. Pronto, o que é que vamos fazer agora? Basicamente agora vamos pegar no nosso amplificador do nosso envelope, ok? Isto é o envelope, portanto ADSR. Nós no nosso curso de Producer 3 falamos e temos muita matéria sobre esta questão do sound design. Eu não me vou prender nestes pormenores, mas se souberem, portanto, o que é o envelope, nós vamos pedir ao envelope principal, o envelope 1, que é o da amplificação, para controlar a frequência do nosso filtro. Portanto, tocamos aqui na frequência do filtro, vimos a nossa matrix e puxamos o nosso amplificador de forma a que haja esta abertura, mas vamos abrir bem menos, exatamente, e vamos colocar então o decay cá em baixo. Pronto, agora temos mais ou menos aquilo que queremos, ok? O que é que acontece? Precisamos ainda de um pouco mais de frequências sub, então vamos então ligar aqui o nosso sub-oscilador, ok? E basta só ligarem e passarem a oitava para 0, por exemplo. Ok? E começa-se realmente a ouvir um pouco mais dessas frequências a surgirem. Depois, os basses não são polifónicos, são monofónicos, apenas tocam uma nota de cada vez. Ok? E aquilo que nós pretendemos, ou pelo menos que eu gostava, era que ele tivesse um pouco de glide. Ok, para fazer este bum, bum, em vez de pum, 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 ok? Pronto, o que é que me resta aqui fazer? Basicamente, o bass, o Wavetable só por si, falta-lhe um pouco de grit, não é? Um pouco de agressividade. Então eu vou aqui aos meus efeitos de áudio e vou buscar então um saturador, ok? Neste saturador, eu gosto muito deste modo de hard curve, porque é o modo mais agressivo, não é? E aquilo que eu pretendo fazer é dar-lhe, por exemplo, 11, 10 dB de distorção. Ok? E agora, como é óbvio, temos um som que é completamente incomparável com o que tínhamos anteriormente, não é? Ok? Vamos reduzir o nosso release. Ok? E agora, neste momento, aquilo que realmente me importa e aquilo que eu quero fazer é tentar tornar este som um pouco mais sub. Pronto. Como é que eu posso fazer isso? Basta-me vir aqui no fim e colocar um autofilter. Ok? Basicamente, este bass cria-se desta forma.
Se vocês quiserem fazer um bass mais tipo techno, podem, deixa eu ver onde é que está a nota dele, ok, está aqui em baixo, podem fazê-lo assim, mais a rolar, entre aspas, não é? Ou seja, fica mais assim. Só aqui baixar um bocadinho o comprimento dele, que acho que está muito comprido. Ok? Se quiserem fazê-lo mais tech house, podem então pegar em algo que permita trazer um pouco de glide. Ele aqui até está bastante agressivo em comparação com a nossa referência. Acho que até vou baixar um bocado o volume porque isto está demasiado, não é? Exatamente. Aqui há alguns tipos de bass que vocês podem fazer relativamente a usarem as notas. Prende-se um pouco por o tech house e o house são notas mais soltas e no techno aquilo que se vê são notas mais sequenciais, como por exemplo assim, não é? Ok? E depois, claro, que têm que obrigatoriamente colocar o sidechain, ok? Sidechain a vir do trigger, para ter aquela resposta que estamos tão habituados que não entra em conflito com o nosso kick, não é? E aqui temos, este bass é super democrático, vocês inclusive, se usarem para techno, podem começar a abrir o filtro com alguma automação. Se o quiserem mais sub, lá está, naturalmente fecham o filtro. Portanto, eu creio que isto é um preset bastante democrático, super versátil. E se usarem isto nas vossas produções, por favor não se esqueçam de deixar-nos um comentário. Se quiserem algum tipo de feedback, também teremos o maior gosto em dar. E não se esqueçam, deixem sempre as vossas recomendações e subscrevam o nosso canal. Até à próxima!